A paz, irmãos e irmãs, que bom estar com vocês mais uma noite onde vamos aprender mais um pouco de Apocalipse. E para isso, vamos pedir ao Espírito para falar conosco, amém? Santo Espírito de Deus, entregamos agora esse estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos conduza a toda a verdade, que aqui, Senhor, sejam ditas palavras de vida eterna, porque a Tua Palavra ela é viva e possa alcançar a mim e a todo aquele que escuta e que quer entender e conhecer a sua vontade, a sua verdade e a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? E nessa hora eu gostaria de falar com os irmãos. Semana passada nós abrimos o 6º selo e estávamos em Apocalipse 6. Então hoje eu te convido a abrir Apocalipse 7, porque, na verdade, hoje nós vamos estar lendo sobre os 144 mil selados de Israel. E esse capítulo 7, ele inicia com João narrando o que vê entre o 6º e o 7º selo. E nós vimos no 6º selo os cataclismas, o caos, e agora, antes da abertura do 7º selo, nós vamos estar lendo, se você abriu sua Bíblia, João 7, de 1 a 3, vai dizer assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Os 4 ventos são agentes divinos, destruidores, como o anjo no profeta Zacarias, em Zacarias 6,5, quando o anjo responde: são os 4 ventos dos céus, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Quando o profeta declara que o próprio Deus responde isso. O Senhor, na verdade, em sua misericórdia e graça, nesse texto, ele retém a sua ira, enquanto os seus escolhidos são marcados e protegidos. Olha só o que diz o versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aleluia! Então, esses que serão escolhidos serão marcados e protegidos, pois para eles não haverá segunda morte. Aqui é um selo do Espírito, como na profecia de Ezequiel 9,4, onde o Senhor marcar uma pessoa no Antigo Oriente indica que o indivíduo era um objeto de misericórdia e proteção de outro. E isso está lá também em Gênesis 4,15, numa época em que muitas pessoas não sabiam ler. No Antigo Testamento, muitas pessoas não sabiam ler. Os selos eram símbolos muito importantes. Tanto em Apocalipse quanto em Ezequiel, Deus sela o seu povo para preservá-lo e para que não haja destruição sobre eles, quando a destruição vier sobre os outros. Entende? Então, esse selo que está sendo dito aqui não é o selo, não é a marca da besta, não. É o selo da presença de Deus naqueles que são escolhidos. E quem são os escolhidos? Os escolhidos, o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele chama a todos, mas os escolhidos é quem se faz escolhido, quem ouve a voz e recebe a palavra. E aqui então está dizendo que nessa época, antes do último selo, haverá um tempo em que o Senhor estará escolhendo os seus. E esses escolhidos, nessa época, eles vão ser selados com a presença, a proteção do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, para que tudo o que estará acontecendo não seja sobre eles dano de morte eterna. Alguns teólogos entendem que não só da morte física, mas da morte eterna, porque eles são aqueles que são cheios do Espírito.
Amados, ser cheio do Espírito é a vontade de Deus para a vida de todos, mas nós precisamos querer o Espírito, precisamos realmente recebê-lo, aceitá-lo, tê-lo como selo, como marca daqueles que pertencem a Deus, daqueles que quando o noivo vier, ele vai ver o brilho da luz em nós. E eu creio, porque quanto mais eu leio Apocalipse, eu declaro para os irmãos que eu creio na teologia que diz que o arrebatamento é antes de tudo que vai acontecer, porque nós estamos vivendo apenas o início das dores. Na verdade, a grande tribulação, para mim, o Senhor Jesus, aqui em Apocalipse, ele deixa claro que no capítulo 5, ele leva a sua noiva, que o encontra nos ares, e a terra começa a viver a abertura dos 7 selos. E aqui, nesse capítulo, o Senhor está dizendo, quando vier a grande tribulação, quando vier os ventos dos 4 cantos, o agir de Deus, o agir da ira de um Deus que é juiz, ele é graça, mas nesse momento ele vai julgar a terra. E aqueles que não tiverem a graça de Deus, da presença do Espírito selando-os, vão viver esses dias de angústia. Mas aqui nesse texto também vai tratar do 4 ao 8, no capítulo 7, do 4 a 8, vamos continuar lendo. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. A tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. E se você fizer a conta, 12.000 de cada tribo, são 12 tribos. A única que não é mencionada aqui é Dan. E a tribo de Dan, na verdade, é uma tribo que apostata da fé, vai seguir os seus deuses, e aqui ela não é contada. Mas aqui está contado os 12.000 de cada tribo. E a tribo de José, a tribo de Efraim e Manassés, essas são contadas 12.000. E então formam 12.000 vezes 12 tribos, 144.000 pessoas. E aqui um selo indica a declaração de posse da proteção de Deus. E a identidade dos 144.000 é interpretada de várias formas pelos estudiosos, mas 2 pontos de vista são predominantes, porque um ponto de vista do pré-milenista, esse que é o que eu creio, totalmente corresponde a um número literal, ou melhor, para o pré-milenista, esse totalmente corresponde a um número literal de judeus e afirma a fidelidade de Deus às promessas de Israel, anunciando talvez o grande avivamento predito pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 9 e 10, capítulo de 9 a 10, depois você pode ir lá ler. A relação detalhada de cada tribo, que foi lida aqui, corrobora para essa interpretação. Para os pós-milenistas ou amilenistas, diferente dessa visão, para eles esse número se refere não apenas a judeus, mas também à igreja em um todo. Os judeus que, agora, para aqueles que são pré-milenistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, os judeus que se converterão durante a tribulação, depois que a igreja já tiver sido arrebatada. Para quem acredita assim, esses serão os 144.000 jovens judeus que, diante do arrebatamento da igreja, diante do início do agir do anticristo na terra, diante de tantas profecias se cumprindo, as 2 testemunhas, eles vão se converter a Yeshua Lamashia, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, o Messias, o Mexiá. E eles vão começar a anunciar, eles vão começar a ir em todos os cantos da terra,
pregando aos judeus, e muitos se converterão. Isso é maravilhoso, porque olha o que diz o texto do versículo 9 a 10. A gente leu e parou no 8. De 9 a 10, João vai ver, depois disso, a visão dos glorificados. Olha o que João vê no versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com palmas nas mãos, clamavam em alta voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia! Então, amados, a visão dos glorificados é uma multidão a qual ninguém pode contar. O coro multicultural de Deus, por ele conhecido e contado, são como as estrelas observadas por Abraão, a qual não se podia contar. É muita gente que vai se converter ainda nessa época. São com suas vestes brancas, sinal de pureza, daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E o versículo 10, a salvação não vem por intermédio de ninguém, mas é fruto da obra redentora de um Deus que em Cristo é vivo, aleluia, vivo na nossa vida. E aqui diz, todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, no versículo 11, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, concordando, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam com nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E o versículo de número 14 vai dizer: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. A grande tribulação se refere ao período de 7 anos de conturbação extraordinária sobre a terra, terminando com a volta de Cristo, que está lá em Daniel 12:1 e Marcos 13:19. Os cristãos que passaram pela tribulação são retratados usando vestes brancas diante do trono de Deus e servindo ao Senhor dia e noite no templo. Todas as 16 referências de templo ou santuário em Apocalipse diz respeito ao recôndito da habitação de Deus no meio do seu povo. Para os leitores de João, essa figura trazia à memória o tabernáculo do deserto, lá em Levítico 26, de 11 a 13, uma representação da presença imediata de Deus. O céu comparado ao santuário, na qual todos os cristãos são sacerdotes que desfrutam comunhão com Deus para sempre. Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10. O versículo de número 7:14. Suas vestes e os alvejaram no sangue do Cordeiro. Só Deus sabe o nome dos que morreram pela fé. Incontáveis mártires, e apenas Deus conhece o nome da quantidade dele. Unem-se à adoração celestial. Somos confrontados com um paradoxo de salvação. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro, deixá-las brancas, transformados a sermos dele como um todo. Essa palavra o Senhor vem falar conosco, e no versículo de número 16, nunca mais terão fome, esses terão suas necessidades básicas atendidas, como Mateus 6:28, andais ansiosos
Quanto às vestes, o Senhor diz para a gente não andar ansioso. Lucas 12, 27. Serão restauradas as consequências do pecado que veio por conta de Adão, lá em Gênesis 3, 17, onde o homem tem que trabalhar para se manter. O Senhor irá suprir toda necessidade física, espiritual, emocional. E Gênesis reflete isso, o pecado, mas em Cristo, o segundo Adão, nós temos a vida eterna. Temos aquilo que o Senhor nos prometeu. Apocalipse 7, 17 é o cumprimento da profecia de Isaías 29, 8 e de Isaías 49, 10. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Quão preciosa é para Deus a lágrima dos seus filhos. Eles então sentirão o gozo e a alegria da vida em comunhão com o Pai. Isaías 49:10 diz: não terão fome nem sede, e o sol não os afligirá, porque o que desses se compadece os guardará e os conduzirá aos mananciais de água viva. Olha o que diz o versículo de número 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Apocalipse 7,16. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Salmo 23:1. Salmo 23:2. Isaías 25:8. O Senhor é fiel, Ele cumpre a sua palavra. E aí, amados, vai acontecer o silêncio no céu. Um hiato, um tempo entre o sexto e o sétimo selo. Fez-se o silêncio no céu. A expectativa para as próximas revelações, como um tempo de reverência, porque logo depois das orações dos santos vão ser postas no altar, vem o clamor por justiça que vai estar acontecendo, porque nesse momento o clamor por justiça está prestes a ser respondido. E isso é o capítulo 8, versículo 1, onde vai abrir a sétima trombeta. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, ou melhor, onde vai tocar as 7 trombetas. Mas no versículo 1 diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. E eu achei muito interessante. Depois, se você quiser ver o vídeo do Pozzella, do Lamartine Pozzella, ele vai dizer, aqui no finalzinho, ele vai dizer que nesse tempo, esse primeiro 30 minutos, meia hora de silêncio no céu, a humanidade se quebranta. É um tempo do número 30, que está associado ao quebrantamento. Números 20, 29 é o tempo do quebrantamento na morte de Arão, onde o povo chora. Deuteronômio 34:3, a morte de Moisés. Na terra haverá um tempo do segundo do ladrão da cruz, o tempo em que, antes das 7 trombetas tocarem, o Senhor ainda vai permitir o conserto de muitas vidas. Tempo de quebrantamento. Oremos ao Senhor, porque as 7 trombetas fica para a semana que vem. Amém? Se você tiver dúvida, me pergunte no YouTube, fale comigo no privado, dá o teu link aí, se inscreva no canal, mande para mais pessoas. Na verdade, nós estamos aprendendo juntos e vamos orar. Senhor, eu creio que além do Rio Azul, existe ruas de ouro e de cristal. Além desse tempo de angústia, como Paulo diz, nada pode nos separar do teu amor. Romanos 8. Eu creio que o Senhor tem reservado, sim, uma veste branca para cada um dos teus filhos. O Senhor vai salvar o povo de Israel, que enfim vai esperar a sua segunda vinda e vai anunciá-la como 144.000. Como também já estará diante de ti cada um que for morrendo na grande tribulação e vai ter adoração, porque eles, como Estevão, vão adorar na terra. E isso vai ser um prêmio diante da tua presença no teu altar, lavados com vestes brancas, eles te adorarão. Pai amado,
eu quero subir contigo, eu quero ser tua noiva arrebatada, mas Senhor, que o Senhor possa continuar com tua graça e misericórdia, com teu mistério, operando sobre a terra, parando os ventos, aquietando o mar e dando esse tempo de silêncio. Nós nos reverenciamos, Pai. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Eu creio no teu grande amor, na tua infinita misericórdia e no julgamento de todo aquele que não se dobrar. Sim, o Senhor virá e todo joelho já se dobra, porque o inimigo está vencido e a fúria dele já está debaixo dos teus pés. Aleluia! Louvado seja o Deus eterno, o Deus Emanuel. Shalom, a paz. Que Deus te dê força para viver toda a história que Ele tem para a tua vida.